Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo 2 do nosso preenchimento do fluxo de dados pessoais dos cartórios da Arpen. Eu sou o Lucas Palha, sócio da PIB Compliance, já tive com vocês em outras oportunidades, mostrando um formulário, mostrando o fluxo, como é que a gente entende uma identificação de um cenário, de uma atividade de proteção de dados. E agora a gente chega no nosso momento 2, que é, de fato, como preencher um formulário. Né? A gente dá todo o suporte necessário, contem com a gente se precisar, mas a gente sabe que tem muita gente querendo fazer isso dentro de casa sozinho. Então, nosso papel é ajudar você que está dentro de casa sofrendo um pouquinho para identificar os cenários, para a gente poder identificar o que tem de aresta, o que tem de lacuna, o que tem de risco que a gente precisa mitigar, executar. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou usar uma colinha aqui do lado, porque é importante ressaltar que no nosso primeiro bate-papo a gente falou de como fazer a entrevista. Preenche uns documentos onde a gente vai coletar a informação de qual dado pessoal, qual sistema, para qual atividade. Eu já coletando essa informação na minha colinha aqui do lado, de resposta de algum dos nossos cartórios, um dos nossos clientes. Hoje a gente tem mais de 120 cartórios dentro de casa, a gente já tem uma certa experiência no que a gente está coletando. Então, usando a minha colinha, eu vou preencher com vocês, compartilhando minha tela num dos nossos documentos, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a planilha que a gente faz aqui dentro de casa. Vocês estão acompanhando que já está preenchido em cima, que é onde nós identificamos o processo, qual o dado utilizado, e na lateral esquerda, qual que é o número do fluxo. Afinal de contas, a gente precisa sempre identificar fluxo 1, fluxo 2 e fluxo 3, e aí não faz sentido, toda organização tem a mesma. Vamos dizer o seguinte, aqui a gente está num departamento que a gente está falando, por exemplo, de um RCPN, seria, nesse caso, um setor do registro civil. Então, a gente preencheria registro civil, certo? Nome da atividade. Eu peguei aqui como exemplo casamento. Casamento é algo mais comum, que todo mundo tem. Vamos preenchendo. Detalhamento. Aqui é se eu quero colocar, por exemplo, mais informações sobre essa macroatividade, que aí depende muito do que você pode identificar. Se tem alguma especificidade voltada para a proteção de dados, para a coleta de dados, que você queira chamar atenção, tá bom? Nesse caso, a gente está bastante seguro para afirmar que praticamente todos os nossos cartórios são controladores nessa atividade de dados. Usando minha colinha aqui do lado, eu fiquei sabendo, na nossa entrevista, que os dados pessoais tratados e coletados nessa macroatividade são nome completo, que mais? Nacionalidade, naturalidade, estado civil, importante esse ponto, RG ou RNE, a gente sabe que isso pode acontecer, né? A pessoa que mora fora do Brasil, o estrangeiro pode casar no Brasil? Pode casar no Brasil. Então tem esse ponto. CPF, CNH, endereço e telefone. Todos esses dados pessoais, certo? Onde o dado pessoal é coletado? Aqui depende muito de cada cartório, depende muito de cada registro, mas a gente vai dar um exemplo, por exemplo, de fisicamente. Ou pode ser por e-mail, ou pode ser por algum preenchimento que a gente tenha em algum cartório que tenha ali um acesso de contato. Então a gente tem que descrever a realidade de cada um de vocês. Tempo de armazenamento, isso é sempre uma curiosidade, é quanto tempo essa informação fica dentro de casa. Vou dizer para vocês que, a princípio, é um tempo indeterminado. Por quê? A gente sempre está prestando serviço de cartório, né, dentro do nosso estabelecimento. Então, a princípio, as pessoas podem sempre ir buscar informação. Então, aqui a gente coloca como indeterminado. E nós vamos achar uma justificativa em lei para que isso possa ser dessa forma, tá bom? A quem pertencem os dados? Nesse caso, clientes, né? Clientes que visitam o nosso cartório em busca de ajuda, em busca de, nesse caso, se casar. Classificação do titular de dado em relação à sensibilidade dos seus dados pessoais tratados. Isso daqui, por exemplo, é se a gente tem algum detalhe em relação a dados sensíveis. Se a gente precisa ter algum ponto do tratamento dos dados que tem. Mas, ó, a pergunta que mais importa é, dados sensíveis, tem ou não tem? Então, nós temos coletas, por exemplo, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa. Nesse caso, a gente vem optando por colocar sim na resposta. E por que sim?
Se existe um casamento hoje do mesmo sexo, a gente acaba podendo identificar a orientação / vida sexual do nosso cliente. Ou seja, poderia, em algum momento, ter uma coleta, sim, de dado pessoal sensível. Mas, nesse caso, há entendimento contrário. Então, a gente entende que a PIB classifica dessa forma. Dados de menor de idade. Menor de idade pode casar no Brasil? Pode. Ou seja, aqui também é possível, sim, de tratar dados de menor de idade. Aqui que vem um ponto importante da consultoria que a gente presta, que é entender qual é a base legal dentro do artigo 7º, dentro do artigo 11, que justifica esse tratamento de dados. Nesse caso, a gente está falando de uma obrigação legal. Por quê? Eu tenho a obrigação legal de coletar esses dados para realizar o casamento. Nossa planilha já tem, inclusive, essas obrigações para os dois. Tá? Quais sistemas? Nesse caso, a gente está usando a minha colinha, a gente está usando o CRC, o CIRC, e a gente tem documentos físicos, tá? E aí a gente depois vai completar o documento físico numa outra oportunidade dos sistemas. Quantos operadores estão envolvidos? Até o momento, 2, porque a gente está falando do CRC e do CIRC. Os dados são armazenados onde? A gente aí vai colocar, por exemplo, nuvem. Se for uma nuvem, se for um servidor físico, se for um documento físico, a gente vai falar agora, pode ser uma gaveta com senha, com chave e etc. Há controle de segurança? Nesse caso, a gente está falando, por exemplo, de login, senha, né, um nível de acesso de usuário, e tudo isso cabe para nós como um sistema de segurança envolvido, tá bom? Aqui, por exemplo, tem até uma sim, e aí a gente vai depois preencher o resultado. Quais os requisitos? Agora sim, a gente está falando de dados que são login, senha e níveis de acesso. Os dados pessoais são armazenados em suporte físico? Lembra que nós falamos disso? Então, nesse caso, sim. Né? Nesse caso, opa, sim. Quais são os requisitos, por exemplo? A gente tem aqui na minha colinha, ó, pasta, caixa, armário, gaveta, nesse caso, sem proteção de senha. No nosso cliente aqui não tinha. Tem alguns que tem senha, chave, melhor dizendo. Então, a gente tem que ficar de olho na realidade de cada um. Transmissão interna. A gente passa de setores, né, para um para outro. Isso é muito importante porque a gente precisa ter desse departamento uma continuidade. Nesse caso, a resposta vai ser não, tá? Nesse caso, opa, a resposta vai ser não. Inserir os departamentos, nós não temos, então aqui não é, opa, aqui entrou errado. Seria, na verdade, não aplicável aqui, né, por exemplo. Não aplicável. A transmissão de dados pessoais para agentes externos, nesse caso, sim, dentro da minha colinha. Quais são? Aí a gente vai colocar, por exemplo, todos aqueles nossos identificados. CIRC, CRC, comunicação para outros cartórios, SEAD e Polícia Federal, em caso de imigrantes, né? Ponto importante, por que a gente faz isso? Porque aqui é importante para identificar a responsabilidade, tá? Cláusula que vai ter que colocar para quem é responsável. São transferidos para outros países? Nesse caso, se o servidor deles é fora do Brasil, a gente aí tem que responder sim, tá bom? Qual documentação está em processo de conformidade com a LGPD? Aí a gente tem que colocar nesse caso ainda não, porque nós ainda não estamos com esse ponto resolvido. Isso aqui já é uma fórmula secreta nossa aqui, que a gente tem que preencher sozinha, por conta de uma nota que é identificada. Então, essa nota, ela é identificada a partir do nosso preenchimento de dados, que é, na verdade, uma realidade de coleta de dados de menor de idade, possivelmente dados sensíveis, o dado fica alto, o risco fica alto. E nesse sentido a gente precisa reduzir o risco com algumas medidas de ação. Por exemplo, né, política de privacidade, ter um armário com senha, um armário com chave, identificar se há um login e senha mais rígido quanto ao acesso e etc. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês. A gente está aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato, só dá um toque no e-mail, no celular, em alguma rede social. Mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição. Prazer falar com vocês de novo.